Números, e deixe sua Bíblia aberta no capítulo 9. Hoje à noite nós vamos caminhar pelos capítulos 9, 10, 11 e 12. Eu quero pensar com você sobre direção. Direção. Assim como um avião sem o GPS não chega ao seu destino com segurança, também nós, sem uma direção confiável, nós corremos o risco de nos perder. No entanto, achei isso muito interessante. Ao contrário das máquinas que dependem de satélites e mapas digitais, vocês já ouviram falar das aves migratórias? As aves migratórias, sem tais aparatos de navegação, elas cruzam continentes, elas cruzam oceanos com uma precisão que nos espanta. Deixa eu te dar 2 exemplos. A andorinha do Ártico, por exemplo, disse que ela realiza a mais longa migração conhecida do reino animal. Todos os anos, a andorinha do Ártico percorre cerca de 90 mil quilômetros entre o Ártico e a Antártida. Ao longo da vida dela, da andorinha do Ártico, essa ave singela, ela voa o equivalente a 3 idas e voltas entre a Terra e a Lua. Sem tecnologia, sem mapas humanos, guiadas apenas pelo instinto que o Criador programou em seu ser, sensível, sim, ao campo magnético da Terra, à posição do Sol, à posição das estrelas. Mas é notável. Outro caso notável é o do fuzelo. O fuzelo é uma ave que, em um experimento que foi documentado, ele voou aproximadamente 13.560 quilômetros do Alasca até a Tasmânia, em apenas 11 dias, sem escalas, sem instrumentos. Apenas com o que Deus lhe deu. Agora pense, usando as palavras de Jesus, parafraseando Jesus. Se Deus dá rumo a essas pequenas criaturas dos céus, quanto mais guiará a nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, não é mesmo? Se Deus cuida dos instintos das aves, será que Ele não cuidará do nosso coração, da nossa alma? Será que Ele não nos apontará o caminho da vida eterna? Será que Ele não cuidará do nosso destino eterno, dando-nos a palavra que sai da boca dele próprio, dando-nos o Espírito que ilumina a palavra que sai da boca de Deus? Ilumina essa palavra no nosso coração. É óbvio que Deus faz isso pelos que são seus. Meu amigo, minha amiga, assim como as aves migratórias seguem uma rota que elas não veem, mas em que confiam, nós também somos chamados a seguir o Senhor com fé, não por vista. Nós precisamos conhecer o Senhor. Não precisamos conhecer todos os detalhes do caminho. Basta conhecermos o Senhor, basta confiarmos na bondade e misericórdia daquele que nos guia. Foi assim com o povo de Israel em sua jornada pelo deserto. Eles foram guiados pela direção constante do Senhor, do Egito até Canaã. Eles ultrapassaram 40 anos de peregrinação sob a direção de Deus.
E é sobre isso que eu quero falar com você hoje à noite. Direção. Quem não precisa de direção na vida? Nos nossos estudos aqui no livro de Números, nós já aprendemos que seguir a Deus é um privilégio. Nós aprendemos que seguir a Deus requer instrução. Esse foi o nosso estudo do capítulo 1 ao 5. Nós também vimos do capítulo 6 ao 8 que seguir a Deus, além de ser privilégio, além de requerer instrução, requer de nós preparação. E nesta ocasião, hoje à noite, eu quero falar sobre a direção que Deus dá ao seu povo, capítulos 9 a 12. Eis um resumo do que teremos pela frente hoje, em Números 9, 10, 11 e 12. O que veremos será o seguinte: Deus guiará o seu povo com direção clara, com direção constante. Mas essa direção requererá deles confiança, obediência, humildade ao longo da jornada. Veremos que quando Israel se submete à liderança graciosa do Senhor, seja por meio de ordenanças religiosas como a Páscoa, no capítulo 9, seja através de fenômenos extraordinários da natureza, como a nuvem que os guiou, seja por meio de instruções precisas, as trombetas quando eram tocadas, ou seja, por meio da correção paternal que Deus exerceu, a disciplina, não importa como, quando Israel se submete à liderança graciosa do Senhor, eles experimentam proteção, provisão e direção. Será sempre assim com o povo de Deus. E diante disso, eis a grande ideia que vai guiar a nossa reflexão hoje à noite nesses textos da palavra de Deus. Deus dirige seu povo com presença, capítulo 9. Deus dirige seu povo com ordem direta, capítulo 10. Deus dirige seu povo dando a eles provisão graciosa, capítulo 11. E com liderança fiel, capítulo 12. Vamos então caminhar por esse texto sagrado, com os pés aqui na areia do deserto, os olhos na direção de Deus e o coração disposto a seguir o Senhor que nos guia. Capítulo 9 de Números. A presença de Deus com o povo. Veja que o capítulo 9, ele começa com a celebração da Páscoa. E começa com a celebração da Páscoa porque Deus traz à memória deles a redenção. O povo de Deus, em peregrinação, jamais poderá esquecer de onde eles foram resgatados, como eles foram resgatados do Egito, pelo sangue do Cordeiro, resgatados do pecado pelo sangue de Cristo. Olha o verso 1, capítulo 9. No primeiro mês do segundo ano, ou seja, 1 ano já havia se passado desde o Êxodo. 1 ano. 1 ano apenas. Êxodo, Levítico e Números até aqui, 1 ano só. 1 ano havia se passado. E no primeiro dia, no primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: olha o que vocês jamais poderão esquecer, de onde vocês foram resgatados e como vocês foram resgatados. Verso 2, instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado. Verso 5, eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Deus ordena a celebração da Páscoa. Moisés transmite com fidelidade as instruções ao povo, verso 4. O povo obedece conforme o mandamento do Senhor, e isto nos ensina que a memória da redenção jamais deverá ser esquecida, ela deverá ser preservada fielmente,
Porque quem não sabe de onde foi resgatado e como foi resgatado, não sabe para onde está indo. Capítulo 9 continua. Do verso 6 ao 14, a Páscoa para aqueles que são cerimonialmente impuros. É interessante, porque aqui nós vamos ver a graça de Deus, incluindo os que buscam o Senhor com sinceridade. Olha o que acontece, verso 9. Se alguém do povo, agora ou nas gerações futuras, estiver cerimonialmente impuro, verso 10, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Olha o verso 13. Aquele que estiver cerimonialmente impuro, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: caso de homens impuros por terem tido contato com cadáveres, ou com alguém enfermo, estariam, portanto, impossibilitados de celebrar a Páscoa. Moisés consulta o Senhor, Deus dá a ele uma nova instrução e Deus concede uma segunda chance, uma segunda oportunidade para esses cerimonialmente impuros poderem celebrar a Páscoa. Mas há uma exigência: quem pode celebrar e não celebra é eliminado. Mas existe aqui a inclusão dos estrangeiros sob os mesmos estatutos, versículo 14. Então, o que nós vemos aqui é a graça de Deus incluindo os que buscam o Senhor com sinceridade. De maneira nenhuma, ele os lança fora. Então, a Páscoa era para ser celebrada neste mês, mas neste mês eu tive contato com pessoas mortas, cuidando de pessoas enfermas. Portanto, eu estou cerimonialmente impuro. Eu não poderei celebrar a Páscoa. E aí o Senhor diz: no próximo mês, você celebra. Mas se você pode e não celebra, você será julgado. Justiça e graça. O povo que é guiado por Deus, dirigido por Deus, entende essas coisas. Capítulo 9, do verso 15 ao 23, a nuvem da presença de Deus. O povo deve seguir a direção de Deus com total confiança. Olha o verso 17. Cada vez que a nuvem se eleva da tenda, o povo de Israel levanta acampamento, ou levantava acampamento. A nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e seguia. Verso 23. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor. A nuvem cobria o tabernáculo, ou passou a cobrir o tabernáculo, desde o dia em que a tenda foi armada. O tabernáculo foi armado, versos 15 e 16. A aparência da nuvem mudava. De dia era uma nuvem, à noite tinha aparência de fogo. Verso 16. O povo se movia somente quando a nuvem se movia. Versos 17 e 18. Obediência à direção divina, mesmo em tempos longos ou breves de permanência. Porque se você ler os versos 19 a 22, você vai descobrir que às vezes a nuvem ficava parada por um dia apenas. Depois ela ia e o povo seguia. Às vezes eram poucos dias parados, às vezes eram muitos dias parados. Era Deus testando a paciência, era Deus testando a confiança, era Deus mostrando que quando Ele simplesmente para e nos coloca parados, é porque Ele nos quer parados. Isso nos ensina uma lição tremenda. Hoje à tarde eu li o story de uma das mães da igreja, e eu achei muito curioso, e ela foi muito precisa, porque nossos filhos não sabem mais esperar. E se eles então não estiverem com o celular diante dos olhos deles, na adrenalina, eles se desesperam. E sim, é muito mais fácil para nós pais entregar o celular e falar: não,
não me enche a paciência. Mas há uma lição tremenda aqui para pais e para filhos e para crianças e jovens e velhos, para todos nós. Andar com Deus significa também parar por um tempo. Seja esse tempo apenas um dia, seja poucos dias, sejam muitos dias. Quem é guiado por Deus entende que há momentos em que Deus simplesmente nos manda parar e esperar. Era isso que essa nuvem estava ensinando, ela que era dirigida pela mão do próprio Deus. Então, da próxima vez que seu filho falar assim, mas não tem nada para fazer, você vai dizer, tem sim. Esperar. E isso é uma lição profunda que seu filho precisa aprender. Esperar em Deus. Oh, meu povo, o que é que nós estamos ensinando quando nós não ensinamos para os filhos que eles têm vida e vida abundante fora do celular, fora dos games, fora dos jogos? Confisque o celular do seu filho quando ele estiver na escola, quando ele estiver na igreja, pelo menos isso, papai e mamãe. Mas não tem nada para fazer. Tem. Esperar. Era o que Deus fazia com esse povo. Às vezes era um dia, às vezes eram muitos dias, às vezes eram poucos dias. Mas eles tiveram que esperar. Submissão total à ordem do Senhor. Sabe por quê? Porque na vida, se você não ensinar isso para o seu filho desde pequenininho, como talvez você não tenha sido ensinado, e talvez porque seja tão difícil para você esperar hoje, talvez você teve um pai, uma mãe que faltaram adivinhar o que você queria ou precisava. Talvez, na melhor das intenções, seus pais não ensinaram você a arte de esperar. Você tem que ensinar a arte de esperar para os seus filhos. Você precisa aprender a arte de esperar. Você precisa ensinar, meu filho, Deus dá aos dele, Deus nos dá enquanto nós dormimos. Deus trabalha por aqueles que nele confiam. Seguir a direção de Deus significa aprender a esperar. Então nós temos a celebração da Páscoa no capítulo 9, nós temos Deus com graça dizendo, se neste mês você não pôde celebrar a Páscoa, celebre no mês que vem. E nós temos a nuvem dirigindo o povo de Deus, guardando o povo de Deus, aquecendo esse povo durante a noite, trazendo o refresco do sol escaldante durante o dia, dizendo a eles quando partir em retirada, quando parar e esperar. Deus guiando seu povo, um povo que olha para o passado com gratidão pelo sangue do Cordeiro. Um povo que descansa no presente pela graça. Um povo que sabe que o futuro é dirigido por Deus. Capítulo 10. A ordem de Deus para o povo, as trombetas de prata. Deus convoca e organiza seu povo. Olha o verso 2. Faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar acampamento. Verso 10. As trombetas lhes servirão de recordação diante de Deus. Eu sou o Senhor seu Deus. Então veja que há aqui um instrumento sagrado de convocação, de mobilização. As trombetas são obra artesanal feitas por ordem do próprio Senhor, símbolo da comunicação divina com o povo. E essas trombetas deveriam ser soadas de formas distintas, para finalidades distintas. Versos 3 e 4 do capítulo 10 diz que um toque reúne os líderes, 2 toques reúne o povo. Sinais específicos para levantar acampamento, versos 5 e 6.
E as trombetas também cumpriam função cultica, o memorial das trombetas, do verso 7 ao 10. No verso 7, as trombetas convocam para as assembleias sagradas, convocam para o culto. Nos versos 9 e 10, alarmes eram soados em tempos de guerra, de festas e de sacrifícios. E no verso 9, Deus se lembrará do seu povo quando ouvir o som das trombetas nos tempos de guerra. É a palavra de Deus que te chama, é a palavra de Deus que te salva, que te reúne, que coloca você na Assembleia dos Santos, na Assembleia do povo de Deus, a palavra de Deus que te diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é a trombeta da palavra de Deus guiando a sua vida, direcionando você, convocando você. Capítulo 10, a partir do verso 11, a partida do Sinai. Finalmente esse povo vai seguir viagem. Ufa! Verso 11. No segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do segundo mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança e eles finalmente começaram a marchar. A nuvem se move e o povo está caminhando sob a direção de Deus. A marcha começa conforme a orientação da nuvem, que era sinal da presença divina, versos 11 e 12. E esse povo, ele parte pela primeira vez seguindo as instruções do Senhor, verso 13. E eles partem em ordem, não há tumulto. Não é como no salão de festa da igreja, quando diz, o jantar está servido. Esse povo sai em ordem. Versos 14 a 27, cada tribo marcha segundo a sua posição, e a tribo de Judá está liderando. A tribo de Dan encerra aquele pelotão. Os levitas conduzem o tabernáculo, os utensílios sagrados no meio da jornada. Eu já disse isso aqui nessas exposições do Pentateuco. Levitas no Antigo Testamento também tem muito a ver com diaconia. Os levitas eram os diáconos. Verso 17, verso 21, os levitas conduzem o tabernáculo. Quando a nuvem se levanta e diz, é hora de partir, quem é que desmonta? Quem é que carrega? E quando a nuvem para e o tabernáculo tem que ser montado, quem é que descarrega? Quem é que monta? Os levitas, os diáconos. Servir nas coisas simples da igreja é privilégio. Diáconos, saibam disso. Fazer aquilo que ninguém gosta de fazer. Desmontar, montar, carregar. Penoso, pesado. Ninguém dá muito valor, mas é de fundamental importância. E a marcha, no verso 28, ela é organizada como um exército. Tem clareza de funções, tem hierarquia. Aí a gente chega no verso 29, que é um verso interessantíssimo. Aparece na história um homem chamado Obabe. Que nome para o seu filho, Obabe. E Moisés amava esse homem. A Bíblia diz que Moisés vira para o seu cunhado, era cunhado dele, filho de Jetro. E Moisés diz ao cunhado Obabe, filho do midianita Reuel, estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse, eu darei a vocês, venha conosco e o trataremos bem. Agora escuta essa frase que Moisés está dizendo a Obabe, porque Israel não estava escutando isso aqui. A gente sabe disso pelo que vai ser dito no capítulo 11, naquele festival de murmuração. Olha o que Moisés diz, Obabe, fica com a gente, estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu.
Deus disse que nos dará esse lugar, a terra prometida, mana, leite e mel, venha conosco, nós vamos te tratar bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Obabe, no verso 30, desaponta Moisés e diz: não, não irei. Eu preciso voltar para minha própria terra e para minha família. A família aqui não era esposa e filhos, eram seus ascendentes. Não sabemos por certo se Obabe ficou, porque Moisés insiste. E por que antes disso, por que Moisés chama Obabe para acompanhá-lo na jornada? Porque Obabe conhecia como poucos as estradas e o deserto. E Moisés, ainda que dirigido por Deus, sabe que mesmo quem é dirigido sobrenaturalmente por Deus, precisa de homens habilidosos e com a sabedoria humana. Moisés queria essa sabedoria do cunhado Obabe. Obabe recusa inicialmente, ele quer voltar. Moisés insiste, verso 31. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. E olha o que Moisés diz, que coisa linda. Não era falta de fé, era lucidez, era um homem dizendo: ainda que Deus nos dirija sobrenaturalmente, precisamos de mapas, GPS e de gente que sabe manusear isso. Você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. O texto não afirma explicitamente se Obabe aceitou o convite ou não. Eu acho que ele aceitou, e vou te dizer por quê. Porque Juízes 1:16, Juízes 4:11 mencionam os queneus, que são os parentes de Obabe. E Juízes 1:16, Juízes 4:11 diz que esses queneus, parentes de Obabe, viviam em Israel, viviam em paz com os israelitas. Então, esses textos de Juízes parecem indicar que os descendentes de Obabe se estabeleceram entre o povo de Deus, o que implica que Obabe pode ter sim seguido com Moisés. A liderança de Deus não exclui a cooperação humana. Sabedoria prática se soma à revelação divina. Você já ouviu falar de John Wesley? Claro que já ouviu falar de John Wesley. Olha o que ele diz sobre a direção de Deus. Ele que era um homem de oração, ele que era um homem do sobrenatural de Deus. Olha o que ele diz. Abre aspas. Deus geralmente me guia apresentando razões à minha mente para eu agir de determinada maneira. Fecha aspas. Deus geralmente me guia apresentando razões à minha mente para agir de determinada maneira. O texto prossegue. Números 10, de 33 a 36, e nós temos aqui a presença de Deus na jornada. O Senhor vai à frente, o Senhor guarda o povo. Nós temos aqui a arca da aliança do Senhor indo à frente, guiando o caminho, indicando o descanso. A nuvem cobria o povo diariamente, símbolo da proteção constante de Deus. E Moisés não deixava de orar. O mesmo Moisés, ouça isso aqui, meu povo, porque a sabedoria bíblica consiste em jamais deixar de orar, conjugado com jamais deixar de considerar as opiniões e a sabedoria dos Obabes. Moisés é tremendo porque ele conjuga vida de oração com reconhecimento de habilidades humanas indispensáveis. Olha como termina o capítulo 10, no verso 33. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia à frente deles, para lhes mostrar onde parar e descansar.
Está vendo? A direção de Deus envolve, às vezes, parar e descansar. Você está escutando isso, crente? Não se sinta fora da marcha com Deus, se este é o momento em que Deus disse, pare e descanse. Eu tenho que tomar cuidado, porque tem muito preguiçoso que vai dizer amém. Talvez no seu caso a nuvem já está lá longe há muito tempo. E aí tem outro texto bíblico para você. Vá ter com a formiga preguiçoso. Um dia eu prego sobre isso. Mas aqui não. Aqui a Arca da Aliança diz, é hora de parar. É hora de vir a um lugar à parte e descansar. E o texto prossegue no verso 34, a cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles, guardava-os do calor do dia e do frio da noite. Sempre que a arca partia, Moisés orava. Olha a oração de Moisés. Levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti. E quando a arca parava, Moisés orava, volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Esteja conosco enquanto descansamos. Então nós temos aqui Deus dando, no capítulo 10, dando ordens específicas através das trombetas. Nós temos aqui Deus dizendo a hora de parar, a marcha acontece debaixo da estrutura da liderança que Deus mesmo estabelece. Nós temos aqui a cooperação sábia, Deus usa instrumentos humanos para guiar e aconselhar, e nós temos a presença viva do próprio Deus. Deus guia o seu povo com presença. Capítulo 11. A coisa fica feia agora. Porque é curioso que Números é para nós um recorte de 40 anos de Israel no deserto. É óbvio que não está em Números tudo o que aconteceu nos 40 anos. O que nós temos aqui são recortes inspirados por Deus. Portanto, Moisés, quando escreve isso aqui, Deus, quando registra isso aqui, deixa claro para nós quais eram os pecados mais recorrentes desse povo ao longo dos 40 anos. Pense sobre isso. E o capítulo 11 vai mostrar um tipo de rebelião que vem de fora. E o capítulo 12 vai mostrar um tipo de rebelião ou murmuração que vem de dentro. Capítulo 11, a provisão de Deus. Deus proverá para as necessidades de Israel no deserto. Você lembra o que Moisés disse para Obabe? Siga comigo, Obabe. Seja meu guia, você conhece esse deserto, você vai saber o lugar certo para a gente parar. Mas é curioso que momentos depois, a própria nuvem diz aonde parar para descansar. E aí, ele diz, siga conosco, Obabe, Deus vai nos dar coisas muito boas, Ele prometeu para nós uma terra que mana leite e mel. Em contraste a essa afirmação de fé de Moisés, olha como surgem as primeiras reclamações do povo. Verso 1, capítulo 11. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Não era reclamação boa, porque olha o que o texto vai dizer. Então a ira do Senhor se acendeu. E Deus enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. Parece que quanto mais distante no acampamento, mais distante da presença do tabernáculo, mais queixa. O texto parece dar essa impressão. E parece que essas queixas começaram lá nas extremidades e foi chegando. E Deus ouviu e Deus puniu. Verso 2, o povo gritou pedindo ajuda a Moisés.
E quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. Moisés era o mediador entre Deus e esse povo. Moisés é a figura de Cristo. Verso 3, depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, o lugar da queima. Queima de corpos, lembre-se disso. Queima de corpos. Você já participou de churrasco onde o bife da picanha cai lá na brasa e queima? O cheiro é agradável? De jeito nenhum. Você imagina o fedor desse lugar. Taberá, o lugar da queima de corpos de rebeldes. É a figura do próprio inferno diante dos olhos deles. Pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Oh, meu povo, murmuração, reclamação não é um pecado pequeno. Verso 4. Então, olha um outro grupo de pessoas. Um bando de estrangeiros que viajava com os israelitas. Ou seja, aqueles que saíram do Egito e que não eram de Israel. Se encantaram de algum modo com o poder do Deus de Israel e se misturou com o povo de Israel. E olha o risco do jugo desigual aqui nesse texto. Olha o perigo de uma congregação, de uma igreja composta de membros não regenerados. Olha o perigo. Por isso nós levamos a sério nesta igreja a membresia. Por isso que a gente acha até bom alguns brincarem, ou dizerem sério, não sei. É mais difícil entrar no céu do que na CIB. Porque membresia é coisa muito séria. E se você tem dúvida disso, olha esses das extremidades que Deus precisou queimar. E olha esses bandos de estrangeiros que viviam com os israelitas. Olha o que eles começaram a instigar em Israel. Então o bando de estrangeiros que vivia com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. De quem Israel copiou a queixa? Desses estrangeiros entre eles. Você está vendo o risco, jovem, de você se colocar em julgo desigual no namoro? Você, moça, você, rapaz de Deus, namorar com quem não tem o Espírito do Senhor e não teme o Senhor. Você percebeu a sutileza? Você percebeu a sutileza desse bando de estrangeiros dizendo: escuta, meu bem, você se lembra do Egito? Aquela cebola caramelizada. É mesmo. A gente não tem mais cebola. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer. Que saudade dos peixes que comíamos de graça. Opa, de graça? Não tem vergonha na cara não, sujeito? Era de graça, então por que você gemia pedindo a Deus para libertá-los? Mas o pecado é isso. O pecado cega você, não deixa você se lembrar da verdade. Aí você fica lambendo as feridas do passado, sem se lembrar de tudo que precisa ser lembrado. Ah, se tivéssemos carne, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos. Parece criança. Tinha pepino, tinha melões, alho poró. Tá com saudade do risoto do Egito. Que situação. Cebola, alho à vontade. Mas agora, perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. E o que era o maná? E note o contraste que Moisés vai fazer entre as comidas do Egito e a comida que Deus deu para o povo no deserto. Porque olha só, tudo que Moisés descreve aqui é fruto da terra.
E o maná, Moisés dirá, desceu do céu. E mais, Moisés dirá que o maná tinha semelhança do bidélio, que era uma das joias lá do Éden. É como se Moisés estivesse dizendo, sabe do que esse povo reclamou? De Deus descer do céu para eles comida do Éden. Eles queriam carne das vacas do pasto. Eles queriam pepino, melão, alho poró, cebola, alho. Olha o que era o maná, verso 7. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. A NVT não devia ter traduzido assim. Devia ter mantido bidélio. Porque te lembraria de Gênesis 2,16, do bidélio, junto com ônix, junto com ouro, lá do Éden. O povo saía e recolhia o maná do chão, usava o maná para fazer farinha, triturando em moinhos manuais ou socando em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados que tinham um gosto de massa folheada, assada com azeite. Isso aqui é ruim, gente? Que é isso? O maná caía sobre o acampamento durante a noite com o orvalho. Vinha do céu e vinha como uma iguaria preciosa do Éden. Mas não adianta, a gente é assim. A gente gosta de lembrar daquilo que a gente gosta de ter no lugar de Deus. Moisés se cansou no verso 10. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada da tenda. A ira do Senhor se acendeu. Com isso Moisés se revoltou e disse, Senhor, por que me tratas assim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o peso de todo esse povo? O único mediador entre Deus e os homens que suportou foi Jesus Cristo. Aí Moisés diz, por acaso eu gerei, eu dei à luz esse povo? Por que me pedes para carregá-los no colo, como a mãe carrega o bebê que mama? Como levarei a terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo, dá-nos carne para comer, sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo, o peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, me mate de uma vez. Para mim seria um favor, porque eu não veria mais esta calamidade. Moisés chegou no limite. Burnout era o nome de Moisés. E não sem motivo. E não sem razão. Deus ouve Moisés com compaixão. Como é que a gente sabe que Deus ouve Moisés com compaixão? Porque no verso 16 o Senhor diz a Moisés, reúna diante de mim 70 homens reconhecidos com autoridades, como autoridades e líderes de Israel. Eu vou levantar 70 homens para dividir o fardo com você. Ô meu povo, o ministério de uma igreja local é sempre colegiado. Presbíteros. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do espírito que está sobre você, colocarei sobre eles e assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Deus ouviu com compaixão a queixa de Moisés. Que Deus tremendo. Mas olha o que Deus manda dizer ao povo. Olha o que Deus aqui dá vontade de rir. Desculpa, mas vamos com seriedade, porque é sério esse negócio. Olha o verso 18. Diga ao povo,
Consagre-se, porque amanhã vocês terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês terão de comê-la, viu? Comer tudo. Tá igual o papai e a mamãe. Você não queria? Agora come tudo. E não será apenas um dia, 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20, comerão carne por um mês inteiro, até sair pelo nariz, e vocês ficarem enjoados da carne, porque rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês, e reclamaram contra ele, dizendo: por que saímos do Egito? Veja, o desejo deles não era por carne. O problema deles era com Deus. Eles não estavam gostando da maneira de Deus dirigi-los. Vocês querem carne? Eu vou provar para vocês que vocês não querem carne. Eu vou provar para vocês que vocês não estão desejando carne, vocês não estão gostando da maneira como eu dirijo a vida de vocês. Eu vou dar tanta carne por um mês que vai sair pelo nariz. E vocês vão dizer: chega. Era Deus chamando esse povo a olhar para o próprio coração. Da próxima vez que você for tentada ou tentado a murmurar, a reclamar, seja do que for, consulte o seu coração diante de Deus. De onde vem essa queixa e por que essa queixa? Moisés questiona a suficiência do plano. Moisés, porém, responde: Senhor, verso 21, eu tenho comigo um exército de 600 mil soldados. Esse povo come muito, fora os adolescentes. E, no entanto, o Senhor diz que eu lhes darei carne durante um mês inteiro. Mesmo que abstêssemos todos os nossos, mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los. Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente. Então o Senhor diz: Moisés, você está duvidando de mim? Aí agora Deus começa a falar sério, que Deus é assim, é um modelo de pai para todos nós pais. Tem a hora de ter compaixão do filho e tem a hora de dizer: sério mesmo, filho? Sério que você não aprendeu com o que eu fiz lá no Egito? Sério que você não aprendeu com o que eu fiz no Mar Vermelho? Sério? Você verá se minha palavra se cumprirá ou não. E aí, do verso 24 ao 25, o Espírito é repartido com 70 anciãos. Eldade e Medade profetizam no acampamento, verso 26. Esses homens haviam permanecido no acampamento, eles não foram ao encontro quando Deus derrama o Espírito sobre os líderes, e eles, no entanto, profetizam. Mas eles não estavam na reunião. Mas ainda assim eles profetizam. Josué, que era o moço em treinamento para substituir Moisés, Josué fica com ciúme, diz: espera aí, manda esses dois calarem, Moisés, eles estão profetizando. Eles não estiveram lá conosco quando o Espírito de Deus foi derramado sobre nós. E a resposta de Moisés, verso 29. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes por mim? Moisés dizendo a Josué: que bom seria se todos do povo do Senhor fosse profeta, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. Então Deus está resolvendo dois problemas. Ele resolveu primeiro o problema dos líderes que vão dividir a carga com Moisés. E agora Deus vai resolver o segundo problema. Ele vai mandar codornizes, carne do céu, em abundância, de forma sobrenatural. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar por baixo, por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu, pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. E olha o verso 23. Deus não falou que ia sair pelo nariz?
verso 33. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne. Não era isso que vocês queriam? A ira do Senhor se acendeu contra o povo. E Deus os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quibrote Hatavá, o povo viajou para Azerote, onde ficou algum tempo. Deus provê. Cuidado com a murmuração. E o último capítulo. Deus defende a liderança fiel. Essa murmuração começou nas extremidades do acampamento, do capítulo 11. Depois, aqueles que não eram dos judeus começaram a insuflar o coração dos judeus, dos israelitas. Deus resolveu esse problema, Deus dividiu a carga de Moisés com outros 70, Josué já estava ali sendo treinado, outros 2 estavam se destacando, talvez Josué tivesse com ciúme desses outros 2, mas Deus resolveu o problema da liderança, Deus resolveu o problema da comida. Quando você pensa que tudo está bem, vem o problema da liderança interna. A rebeldia de ninguém menos que os irmãos de Moisés, Miriam e Arão. Capítulo 12, Miriam e Arão criticaram Moisés porque Moisés havia se casado com uma mulher de origem etíope. Veja, há quanto tempo Moisés já não estava casado? Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? Onde Miriam e Arão querem chegar, meu Deus? Será que eles não viram o peso dessa liderança? Será que eles não perceberam? E o Senhor ouviu isso. E o Senhor justifica Moisés. Olha o verso 3. O verso 3 é a maneira de Deus dizer: Miriam e Arão não tinham direito de dizer isso de Moisés. E por que não tinham? Porque Moisés era muito humilde, muito manso, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão, Miriam e disse: vão à tenda do encontro, vocês 3. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os 2 se aproximaram e o Senhor lhes disse: ouçam o que eu vou dizer a vocês 2. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Só que não é assim com meu servo Moisés, de quem vocês estão falando. Porque Moisés tem sido fiel em toda a minha casa, ou de todo o meu povo, é nele em quem eu confio. É isso que significa o que Deus está dizendo. Eu dou visões aos profetas, mas com Moisés não. Eu falo com Moisés face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor, como vocês ousaram criticar meu servo Moisés. A ira do Senhor se acendeu contra eles. E ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca como a neve, leprosa. Eu tenho para mim que Deus foi tão radical assim por 2 motivos. O primeiro é mais superficial. Quando Deus coloca uma liderança, ela deve ser respeitada. Ponto. Mas em segundo lugar, Moisés é a imagem de Cristo. E o único que é o resplendor da glória de Deus na sua própria face é Jesus Cristo. E de Jesus Cristo não se zomba. Eu tenho para mim que isso é muito caro para Deus. Sendo Moisés uma imagem de Cristo, e como somos propensos a dizer, será que Deus fala mesmo somente por meio de Jesus Cristo? Será que Ele é mesmo o único caminho?
Cuidado, porque Cristo é o resplendor da glória de Deus. Na face de Cristo está a imagem do Deus invisível. Não se zomba de Cristo. E não se trata as lideranças que o próprio Cristo levanta na igreja com leviandade. O líder então vai rogar. Olha o que Moisés vai fazer. Moisés vai pedir que Deus tenha misericórdia da irmã dele. Quando Arão viu o que havia acontecido com Miriam, verso 10, clamou a Moisés: ó meu Senhor, agora é Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado. Então Moisés, verso 13, clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que cure Miriam. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Pois bem, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso ela poderá ser aceita de volta. Olha a misericórdia de Deus até com aqueles que cometem os piores pecados. Até Miriam, depois de 7 dias, talvez aqui a imagem dos 7 dias da criação, talvez a forma de Deus dizer: tão logo Miriam foi recriada, ela pôde voltar. Há esperança para você, pecador. Há esperança para você em Cristo. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Miriam era profetisa em Israel, Miriam era cantora. Eu tenho para mim que a maneira de Miriam profetizar era através dos cânticos que ela compunha e cantava. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Então veja, Deus protege a honra dos seus servos fiéis. Deus protegeu a honra de Moisés. A humildade é o maior escudo do líder piedoso. Um líder nunca perde por ser humilde, nunca. A inveja espiritual é um veneno sutil, mas que mata. A disciplina de Deus, ela é justa, mas sempre temperada com misericórdia, porque até Miriam pôde voltar. E depois da correção, Deus chama seu povo para seguir em frente. Eu poderia fazer tantas aplicações a partir desse texto, mas o tempo não me permite. Eu vou terminar dizendo o seguinte: no final das contas, a direção de Deus no deserto não era sobre geografia, gente. Não era sobre sair dos pés do Monte Sinai e finalmente entrar na terra prometida em Canaã. Não era sobre isso a direção de Deus. Presta atenção nisso, porque é tão fácil você pegar uma narrativa como esta de Números e fazer dela lições para liderança, como eu cansei de ver gente fazer, e perde o coração desse texto. O ponto aqui não é tanto sobre como Deus dirige um povo para atingir seus objetivos. Esse não é o ponto do texto. O ponto é como Deus dirige e trata um povo com quem Ele quer ter comunhão íntima com Ele. O ponto aqui não é sobre o que conquistamos em termos de liderança. O ponto aqui é em termos do quanto nós desfrutamos da comunhão com Deus em Jesus Cristo. Porque a nuvem aponta para a presença de Deus. Só que hoje nós temos alguém maior do que uma nuvem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a presença de Deus entre nós. Jesus não apenas nos mostra o caminho, Ele é o caminho. Jesus não apenas envia o maná, o pão do céu, Ele é o pão da vida. Jesus não apenas sopra a trombeta, Ele é a voz, o verbo que desperta os mortos para a vida eterna.
Ele não apenas fala do fogo da ira, porque Jesus foi quem mais falou sobre inferno no Novo Testamento, mas Jesus não apenas fala do fogo da ira de Deus e do inferno. Jesus, ele próprio, absorveu sobre si o fogo da ira de Deus para salvar os que creem. Todas as vezes que Israel falhou no deserto, e como é que Israel falhou aqui? Israel murmurou, Israel duvidou, Israel rejeitou. Jesus não, Jesus permaneceu fiel. No Getsêmani, Jesus não murmurou. No Calvário, Jesus não reclamou. Jamais duvidou do amor do Pai. Jesus se entregou em obediência perfeita para salvar murmuradores como você. Mas isso não te dá desculpa para seguir murmurando. Hoje à noite o Senhor te chama a olhar para o seu próprio coração e dizer: Deus, eu entendi. E eu entendi que minhas murmurações, minhas queixas, têm camadas muito mais profundas. É incredulidade no agir do Senhor sobre a minha vida. É orgulho por não conseguir simplesmente aquietar para saber que o Senhor é Deus. Sossegue a sua alma hoje à noite, aprenda com Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Soube esperar por 30 anos antes de começar seu ministério público. 30 anos no anonimato, 30 anos Jesus sendo preparado por Deus para desenvolver apenas 3 anos de ministério público. Ô meu povo, quantas lições! Aprenda que quando a nuvem de Deus para, é para você parar, e que esperar em Deus é obra de Deus para você também. Você se vê nesse povo? Deveria se ver. Você sente o peso de um coração incrédulo, ingrato, confuso, instável, que muitas vezes se recusa a confiar na direção de Deus, mesmo quando Deus chama você e diz: pare, descanse, espere. Ô adolescente, essa palavra é para você. Jovem, essa palavra é para você. Criança que chega à mesa do restaurante e olha ao redor e diz: o que eu tenho para fazer? A resposta de Deus para você é: espere a comida chegar. Porque se você não consegue, ó jovem, ó adolescente que me ouve, ó criança que me entende, se você não consegue esperar o prato de macarrão chegar à mesa, você jamais vai aprender a andar com Cristo pela fé. Aprenda a esperar. Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu para salvar pecadores, incrédulos, murmuradores, orgulhosos, ciumentos. Porque se houve esperança para Miriam, há também para nós. Salvação não vem pela obediência perfeita no deserto, mas pela fé no Filho perfeito de Deus. E a santificação é a jornada diária de nós negarmos os nossos desejos da carne e confiarmos na palavra, ouvir o Espírito e seguir a nuvem. Colossenses, eu termino com esse verso. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, andai nele. Hoje à noite, eu quero te dizer: pare de tentar guiar a sua própria vida, pare de tentar guiar a si mesmo, de dirigir a si mesmo. Confesse a sua incredulidade, seja honesto com Deus. Eu não tenho confiado na direção do Senhor para mim, e é por isso que eu ando tão ansiosa, tão ansioso, é porque eu não confio na direção do Senhor para mim. É por isso que eu sou autossuficiente, é por isso que eu murmuro, é por isso que eu tenho pressa. Porque no fundo meu coração é incrédulo. Ao mesmo tempo, olhe para Cristo. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o maná do céu.
Ele é o comandante da marcha, Ele é o pastor do rebanho, Ele é aquele que com o Pai envia o Espírito. Fixe os seus olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Siga a direção dele, não porque o caminho será fácil, mas porque Cristo é digno. E aonde quer que Cristo guie você, saiba, Ele vai te sustentar, Ele vai te perdoar, Ele vai te transformar e Ele vai te glorificar. Feche seus olhos e oremos. Ó Pai, como temos que aprender com as lições do passado. Nada novo debaixo do sol. Muda o cenário, muda o período, muda a nacionalidade, mas o pecado é o mesmo. É a incredulidade que faz de nós uma gente murmuradora, inquieta, impaciente, queixosa, ciumenta, orgulhosa. Os pecados que vimos aqui em Israel são horrorosos, mas são os nossos próprios pecados. Somos assim. Ó Deus, somos um povo assim. E nesta noite eu peço ao Senhor misericórdia de nós. Ajuda-nos a olhar para Cristo, a nuvem que nos cobre, que nos guarda e que nos guia. Ajuda-nos a olhar para Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados dos que creem. Ajuda-nos a olhar para Cristo, o maná que cai do céu e mata a fome, a água viva que mata a sede. O capitão das nossas almas, o autor e o consumador da nossa fé. Ó Deus, fixe os nossos olhos em Cristo, salve o pecador hoje à noite, traga-o a Jesus e sustenta-nos com fé e esperança. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, e que a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.